Hoje você tem empreendimentos na Faria Lima de altíssimo padrão que estão disponíveis. Por que eles não alugam com a velocidade que o mercado espera? Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube da Buildings. Hoje nós falaremos sobre preços de aluguel para o mercado de escritórios. Esse é sempre um tema muito sensível. A nossa provocação de hoje ela é bem clara e direta. A Faria Lima ela tá cara ou as demais regiões que estão baratas? Talvez nos últimos anos a gente ainda não tenha vivido um descolamento de preços tão grandes entre Faria Lima e as demais regiões primárias da cidade de São Paulo, as demais regiões de maior relevância, com maior estoque de ativos corporativos. Então, pensando nisso, para responder essa pergunta, eu vou dividir aqui minha tela com vocês e a gente vai navegar aqui sobre esse tema, se a Faria Lima está cara ou as demais regiões estão baratas. Então, para dar um pouco de contexto, nós estamos trazendo essa tabela aqui com as principais regiões e fazendo uma análise de preço dos últimos 2 anos. Então estamos comparando os preços do terceiro trimestre de 2023, 24 e 25. Fato é que quando a gente olha a grosso modo, a maioria das regiões tem aumentado o preço. Isso tem a ver um pouco com esse processo de queda de vacância. Então a Chácara Santo Antônio hoje aparece com preço médio para edifícios de alto padrão de R$ 85,00 um metro quadrado, mesmo preço hoje da região da Berrini, falando de novo de média de vacância, de média de preço pedido, perdão. A Chucre Zaidan aparece com valores a R$ 100,00, a Paulista 140, Vila Olímpia 137, a região de Pinheiros 165 e esse descolamento aqui para Faria Lima de preços médios na casa de 265, sendo que nós sabemos que muitos ativos hoje que possuem oferta nessa região já passam da casa de 300, 330 reais por metro quadrado. Então, quando a gente tem uma região com ativos de perfil classe A cobrando 85 e outra região na média com 265, a gente tem um descolamento muito grande. E aí cabe o pensamento, será que ter um prêmio tão grande assim, de você estar numa região para pagar mais de 3 vezes o valor do aluguel, né? Então vamos construir essa análise juntos. Mudando aqui o nosso slide, a gente tem um outro indicativo importante, que é a taxa de vacância também nos últimos 2 anos para cada uma dessas regiões. A Chácara Santo Antônio reduziu a taxa de vacância, né, de 53%, que era uma taxa de vacância super alta, para 33, segue sendo alta, mas já é aqui um decréscimo de 20 pontos percentuais, é bem relevante. A Chucre Zaidan, que teve um histórico de entregas, né, de novos empreendimentos grandes nos últimos anos, que chegou a um patamar de 32% de vacância, hoje está em 17,5%, caiu quase que pela metade. Olha só a Berrini, caiu de 22 para 12%, a Paulista de 20 para 10% de vacância, 10,5%, né? Vila Olímpia de 17 caiu para 13, Pinheiros de 17 caiu para 13 e só a Faria Lima que aumentou a taxa de vacância nos últimos 2 anos, saindo de um patamar de 6,5% para 9,5%. Então aqui já cabe uma análise, talvez esse descolamento de preço entre as demais regiões e a Faria Lima por vezes tem tirado a liquidez, a velocidade de absorção da Faria Lima. Pensem comigo, uma vez que você tem uma região com ofertas na casa de R$ 300 um metro quadrado e outras regiões com ativos similares do ponto de vista de tijolo, tirando o mérito da localização, mas quando você tem uma região que tem ofertas a R$ 300, 260 a R$ 300 e outra região com ofertas a 85, 100, você precisa ter um prêmio muito grande para pagar esse valor de 300. Então, em linhas gerais, um primeiro pensamento que eu queria dividir com vocês é que eu acho que as demais regiões vão precisar subir patamar de preço para que a Faria Lima consiga absorver essa oferta que ela tem hoje com patamares tão elevados de preço. E aí vamos olhar como que essas regiões
como que essa análise dessas duas regiões, ou seja, comparando Faria Lima versus as demais regiões primárias, como é que o preço corre ou correu ao longo dos últimos anos, né? Então, nesse gráfico aqui, nós estamos trazendo a média de preço dos últimos 10 anos. Vejam que lá em 2015, nós tínhamos um preço médio dessas outras regiões, né? Lembrando quais são elas, né? Chácara, Chucre, Berrini, Vila Olímpia, Pinheiros e Paulista. Então, na média dessas outras regiões, nós tínhamos uma média aqui na casa de 105, 110 reais por metro quadrado. Já a Faria Lima tinha uma média de 150, ou seja, ela trabalhava com um múltiplo de 1,5, ou seja, ela tinha 50% a mais de valor do que as demais regiões. E isso foi em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 20, até 2022, você tinha na média a Faria Lima trabalhando com esse múltiplo de 1,5. Em alguns anos um pouquinho acima, em outros anos um pouquinho abaixo, mas geralmente era essa média. Só que agora, de 2022 para cá, nós vemos um descolamento do preço da Faria Lima bem grande, ou seja, esse gap aumentou, foi criado aqui uma boca de jacaré, né? Ou seja, você tem aqui um indicador de preço da Faria Lima apontando bem para cima e as demais regiões estão com preço estabilizado nos últimos 10 anos. E aí fica essa questão, pô, a Faria Lima puxou preço demais ou as demais regiões que não acompanharam, né? E aí, para a gente consolidar essa análise, a gente precisa lembrar que quando nós pegamos todos esses 10 anos de análise, nós tivemos no período uma inflação acumulada, um IPCA de 81%, né? Considerando que o começo de 2015 até o terceiro tri de 2025. Então, quando eu pego essa inflação acumulada de 81%, olho o preço da Faria Lima lá de 10 anos atrás, de R$ 150 por metro quadrado, e eu reajusto esse valor aplicando a inflação acumulada, eu chego num valor de R$ 271 por metro quadrado. Ou seja, quando a Faria Lima hoje trada a 265, ela nada mais está fazendo do que repassando um reajuste de inflação dos últimos 10 anos. O valor de 265 é um valor muito próximo, como um target, do mesmo valor de 150 de 10 anos atrás, reajustados por inflação. Dessa forma, com essa visão, a Faria Lima está trabalhando com preço justo, é o mesmo preço reajustado, corrigido pela inflação. Agora, quando a gente faz essa mesma análise considerando as demais regiões, quando a gente pega um valor de 10 anos atrás, que elas tinham R$ 112 na média de preço transacionado, preço pedido de aluguel, e hoje essa média de 110, quando na verdade deveria ser uma média de R$ 200 o metro quadrado, reajustando esse valor, aplicando a inflação. Então, a pergunta central da nossa análise é a Faria Lima que está cara ou as demais regiões que estão baratas? A conclusão que nós chegamos é que são as demais regiões que estão baratas, que estão trabalhando com valor de 50% off. Aqui é uma super Black Friday no mercado de escritórios de locação para essas demais regiões super consolidadas da cidade de São Paulo. A Faria Lima está trabalhando com o preço que ela deveria trabalhar, repassando a inflação. As demais regiões andaram de lado, ou seja, não repassando a inflação, é como se elas estivessem negociando a 50% ou um pouquinho próximo disso de desconto. A boa notícia é que, considerando que as demais regiões, eu vou voltar aqui no nosso slide, considerando que as demais regiões estão num processo de queda de vacância, essa queda de vacância começa a tender aos 10%, e quem acompanha as nossas análises sabe que 10% é um momento importante de inflexão. Qual que é a nossa expectativa para preços de aluguel nessas demais regiões em 2026? Seguindo essa tendência de queda de vacância, as demais regiões vão começar a subir os seus preços de aluguel. Então, uma vez que essas regiões saem de um patamar médio de 110, começam a subir valor de aluguel para 140, 150,
160, a gente já vai ter a Faria Lima trabalhando com esse múltiplo de 1,5, 1,6 em alguns casos, que era a realidade dos últimos 10 anos. E quando você sobe as demais regiões e traz a Faria Lima para esse patamar, né, desse prêmio de 1,5 até 2 na média, é onde você destrava a liquidez na Faria Lima. Ou seja, hoje você tem empreendimentos na Faria Lima de altíssimo padrão que estão disponíveis. Por que eles não alugam com a velocidade que o mercado espera? Bom, porque há esse desconto, essa promoção no valor de aluguel em outras regiões. Então, para as empresas faz sentido ponderar isso. Uma vez que esse desconto já não é tão grande, aí o prêmio de você estar numa região tão consolidada como a Faria Lima começa a fazer sentido e aí a gente acha que destrava essa absorção. Então, bom, não sei se vocês concordam ou não com essa análise e a forma como nós temos visto. Aqui tem muita análise de dados, então toda essa parte de valores que a gente apresentou nessa análise são dados reais. Agora, a nossa opinião é que isso que tem segurado a absorção da Faria Lima. Essa é a sua opinião também? Deixa nos comentários para a gente seguir nessa conversa. Então, queria agradecer a sua atenção nesse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal da Buildings, compartilha com os teus pares de mercado imobiliário e eu te vejo no próximo vídeo.